Fala, Vitor, tudo bem? Opa, cara, tudo bom? Tá aqui o. Graças a Deus. Só compartilhar aqui o. Beleza, agora. Já tá na live, né? Pelo. Aí faltam duas DJs ainda chegar, aquelas que a gente tinha convidado, mais o presidente da FEGEP, que é Daniel. Então, Tá, já mandei o link para todo mundo, tô esperando só. beleza. Olá, Débora, tudo bem? Tudo. Vitor, essa é Débora, ela Opa, é tudo bom, da Débora? Isomeria. Olá, prazer. Tudo bem? Tudo bem, Débora? Você é da Tudo. Isomeria, empresa júnior de licenciatura, não é isso? Isso, nós somos de licenciatura e bacharelado. Ah, coisa boa, coisa boa. Agradecer aí ao Leonardo pelo esse contato com vocês. Sou docente aqui de um Instituto Federal, do campus Ipojuca, e a gente tem um curso de licenciatura em Química. Que legal. Então, aí você imagina que, geralmente, como se fala de licenciatura, tem uma certa dificuldade de visualizar a possibilidade de empreender logo no início ou durante o curso, né? Pela questão da própria formação, né? Está muito vinculada à questão da preparação da pessoa para ser professor. E aí a visão de vocês vai ser bacana, deve ter muita gente assistindo da parte de licenciatura do campus e talvez de outros campi também que a gente passou o contato para que o pessoal possa assistir. Isso é bacana. Legal. Viu? Show. Aí, faz há quanto tempo assim no MEG? Como é que foi o iníciozinho do SINDJ? Bem. Olha, eu tô há um ano no MEG. A gente começou no final de 2018 e a gente teve algumas dificuldades no percurso, assim, por imaturidade nossa, e a gente não tinha um apoio tão de perto, então a gente teve algumas dificuldades na fundação. Mas aí agora a gente começou o ano com tudo e a gente acredita muito que tipo, a nossa fundação termina quando a gente se associa ao movimento. Então a gente conseguiu a nossa associação agora no começo do ano, então agora a gente está tipo, no gás assim, para tocar e amadurecer como EJ, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala, Zé. Tranquilo, meu velho? Certo. Nossa, Zé é da Eixo, já tem engenharia mecânica da Federal. E vai trocar uma ideia com a gente agora. Tô ansioso. Vai começar às 6 ou hoje? Vocês já estão conversando? Não vai começar às 6 mesmo. Tá dando só esse tempinho pro pessoal entrar. Falta o Daniel entrar também. Ele tá saindo da reunião, então só para se organizar direitinho. Mas já estamos online. Ah, tá. Aí eu vou pedir para que vocês me avisem, porque eu vou compartilhar a tela aqui, quando o Daniel entrar, beleza? Aí para vocês darem o aval para ele entrar na sala. Show? Show.
Vou fechar aqui.
Massa, gente. 3 minutinhos para a gente começar. Somos pontuais, como a gente prometeu. Então, só esperando, tá? Tranquilo. Show, gente. Vamos começar a nossa apresentação. Primeiro, eu queria agradecer muito, assim, em nome da FEGEP, ao Instituto Federal de Pernambuco, a Eixo, a Exomeria, por estar trocando essa ideia massa, assim, dando essa oportunidade muito legal, assim, para a gente estar disseminando, expandindo o movimento Empresa Júnior a nível estadual, assim, de uma forma mais forte, de uma forma que a gente alcance cada vez mais cursos e que a gente consiga levar o acesso à vivência empresarial a cada vez mais pessoas. Então, Vitor, muito obrigado, assim, por essa oportunidade. Fico muito feliz de estar podendo falar uma coisa que eu amo muito, assim, é o movimento. Eu que agradeço, Léo. Léo, deixa eu ver aqui o nome da Débora, quem mais? O Daniel e o colega da Eixo, o José Roberto. Isso. José. Isso, José. Agradeço a todos vocês, agradeço a FEGEP aí por ter aceito esse desafio, né, da gente fazer essa live para os estudantes, né, aqui do campus de Pojuca. Não só para o campus de Pojuca, mas a gente difundiu aqui entre os outros campi do IFPE, tá? O IFPE tem 16 campi, né? E a maioria dos campi tem ensino superior, né? Entre graduação ou tecnólogo. E desde o ano passado, né, Léo, a gente faz uma itinerância aí pelos campi. Esse ano eu retornei ao campus de Pojuca. Então, a gente já vem divulgando aí esse movimento das empresas júnior do estado de Pernambuco, tá? E no Brasil também, né?
A gente está com um representante aqui, Paraná? Isso. Pronto, isso é muito bacana. E a gente, como eu disse logo lá no início, né, com relação a Léo, quando a gente começou a andar pelos campi, tem no IFPE um grande parceiro na disseminação desse grande movimento, né, do LJ pelo país todo. A gente está aqui de portas abertas, né, o campus de Pojuca, assim como os demais campi também, talvez eu não possa nem falar por todos, mas eu digo que o IFPE ele se alastra, né, do litoral ao sertão, né, entre várias possibilidades de a troca de saberes com vários atores, isso é muito bacana. E acho que o movimento empreendedor só vem a somar aí a toda essa questão da contribuição com relação ao ensino do empreendedorismo, né, e também a despertar dos alunos, né, outras habilidades que às vezes eles nem imaginam que têm, mas que quando se integra no movimento desse, termina descobrindo e despertando, isso é muito bacana. Então, agradeço a todos que estão presentes aí, que vão bater um papo. Esse bate-papo não é meu, estou aqui para acompanhá-los, né? Esse bate-papo é de vocês para os estudantes, como eu sempre digo, não existe empresa júnior se o estudante não quiser que tenha, né? É um movimento que parte deles, e a gente está aqui para apoiar, enquanto instituição de ensino, né? Não tenho dúvidas que terão, junto ao campus de Pojuca, um grande parceiro para a gente estar não só disseminando, mas também criando novas empresas júniores, os 2 cursos que nós temos lá de graduação, que é a licenciatura em Química e em Engenharia. Então, Léo, com você, obrigado aí novamente pela atenção e disponibilidade. Show, gente. Começando aqui a falar um pouquinho assim, sobre a FEGEP, mas antes eu queria me apresentar. Meu nome é Leonardo, todo mundo me chama de Léo, tenho 21 anos, sou estudante de administração da UPE, fui consultor de projetos e consultor 2 na FECAP Júnior Consultoria, uma empresa júnior de consultoria em gestão aqui em Pernambuco, e eu estou no time FEGEP desde o ano passado, no segundo semestre do ano passado, na área de expansão. É um lugar que realmente me apaixonei cada vez mais pelo movimento Empresa Júnior e me proponho cada vez mais expandir o movimento a nível estadual. Mas também eu não sou só cargos, não sou só, tipo, onde é que eu passei, mas eu sou muito essa pessoa que ama festa, sou apaixonado pelo movimento Empresa Júnior, sou inconformado com a realidade que eu vivo, amo futebol americano, amo surfar, e eu sou muito genuíno, assim, das coisas que eu falo, e quero muito passar essa mensagem para quem estiver olhando, assim, essa live. Mas queria muito introduzir o movimento Empresa Júnior, falando, assim, um pouquinho das habilidades do futuro, que são do presente, basicamente. Não sei se vocês já ouviram falar nelas, mas são basicamente algumas mudanças em que realmente os profissionais, empreendedores do futuro precisam desenvolver para que eles consigam realmente despontar assim, no mercado, que muitas empresas exigem, até tipo capacidade cognitiva do século XXI. Mas tipo, em 2020, assim, é necessário que muitos profissionais precisam ter 10 habilidades. Então, que variam muito, assim, desde flexibilidade cognitiva, capacidade de negociação, orientação para servir, julgamento e tomar decisões, inteligência emocional, coordenação com os outros, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas complexos. E eu fico muito feliz, assim, em falar um pouquinho que é muito porque o movimento Empresa Júnior surge, sabe? Para justamente trazer esse aprendizado na prática. Então, o pessoal é um pouquinho de exemplo disso, assim, que a gente desenvolve muito isso, assim, quando a gente está em contato com clientes, quando a gente está no dia a dia da nossa CJ, quando a gente está conseguindo empreender cada vez mais no nosso curso e trazer soluções para o nosso ecossistema. E aí, falando um pouquinho, assim, o que é a Empresa Júnior, ela é uma organização sem fins lucrativos, mas possui fins econômicos. Ela atua de uma forma de empresa formada e administrada justamente por universitários, onde todo o lucro que vocês vão conseguir através dos projetos, através dos serviços que vocês vão vender, vão ser reinvestidos na sua educação empreendedora. Então, também não tem um prazo de duração da Empresa Júnior, ela precisa ser mantida até com todas as gerações que vão se passar pelas suas gestões e pela universidade em si, sabe? É muito o quanto é que a gente vai construir uma melhor Empresa Júnior para o futuro também, para que as próximas pessoas tenham uma experiência cada vez melhor que eu tive.
Perfeito. Não sei se vocês estão me ouvindo, né? Prazer, eu sou o Daniel. Vim junto com o Léo aqui representando a FEGEP, né? Então hoje eu estou atualmente como presidente executivo da federação. E aí, basicamente falando do MES, né, o Movimento Empresa Júnior, a gente entra muito sobre como é que ele está situado aqui no Brasil. Então, quando a gente olha para a realidade, a gente tem as empresas juniores, que realmente são as empresas que tocam justamente essa formação empreendedora dos estudantes e também tentando realmente estar impactando o ecossistema empreendedor. E basicamente a gente é dividido em três fases, por assim dizer, né? Temos desde a empresa júnior, né, que é quem está realmente em atuação direta com o mercado, para dar todo o suporte, mas geograficamente as empresas juniores, a gente tem as federações, então justamente é esse papel que a FEGEP exerce, né, de ser a instância que vai representar e desenvolver o movimento Empresa Júnior Pernambucano, desenvolver as empresas juniores que fazem parte aqui do nosso estado. E, em seguida, né, a gente tem a Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira das Empresas Juniores. Então, chegando a nível nacional e se portando como a principal instância do movimento Empresa Júnior. E aí, um ponto que a gente vê bastante é que nós somos tão grande quanto o Brasil. Então, isso é muito, muito fruto dos resultados que o Movimento Empresa Júnior vem fazendo a nível nacional, não é? Então, no ano de 2019, a gente finalizou o ano com mais de 1.000 empresas juniores regularizadas, então, federadas a alguma federação e confederadas a Brasil Júnior. Tivemos mais de 27 mil empresários juniores espalhados por todo o Brasil, executando serviços e produtos que venham impactar o ecossistema. Tivemos presente todas as unidades federativas, né? Então temos federações espalhadas por todos os estados no Distrito Federal. Além disso, a gente também conseguiu estar trazendo um faturamento de mais de 44 milhões de reais reinvestidos na formação empreendedora dos estudantes que fazem parte do Movimento Empresa Júnior. E aí esses estudantes estando em mais de 200 universidades aqui no país, e tudo isso realizado, né, por meio de 27 mil projetos, por mais de 27 mil projetos, né, que foram realizados, que puderam estar dando essa experiência na prática para os estudantes e conseguiu estar realmente impactando, obviamente, a economia e também a educação. Então, dando um panorama geral, é com muito orgulho que a gente vê que realmente o Movimento Empresa Júnior vem se desenvolvendo, e a gente pode falar que o Movimento Empresa Júnior é o maior movimento de empreendedorismo universitário do mundo. Então, daí a gente tira o tamanho impacto que a gente está conseguindo trazer e colocando isso em escala estadual, em escala nacional, e principalmente colocando o Brasil como uma das principais forças, né, dentro dos movimento Empresa Júnior a nível mundial. Então, o Brasil realmente se porta muito bem, e acho que esses resultados falam por si só. Isso. E para falar um pouquinho melhor sobre o que é realmente o movimento Empresa Júnior na prática, a gente convidou aqui duas empresas juniores para estar trocando ideia assim, com a gente sobre algumas experiências, o que é que vivenciaram ao longo do curso e na empresa júnior, como é que elas conseguiram trazer à tona o empreendedorismo assim, para dentro da universidade. Então, eu queria muito chamar agora a Isomeria, que é uma empresa júnior de licenciatura e bacharelado em Química da Universidade Federal do Paraná. Obrigada. Queria primeiro agradecer o convite, estou muito feliz. Eu acho que uma coisa que eu reconheço muito no Léo é que eu também sou apaixonada pelo movimento, então eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho sobre como foi para a gente. E deixa eu só organizar a minha compartilhamento de tela. Ups, está aparecendo para vocês? Tá tudo certinho? Eita, eu acho que não tá dando para ver não, Débora. Pera, deixa eu dar uma ajustada, então. Boa. Ups, agora foi? Foi. Então, como o Léo falou, eu sou da Isomeria Soluções em Química. Nós somos a empresa júnior de bacharelado e licenciatura em Química da Universidade Federal do Paraná, então a gente está aqui no Sul. E falando um pouco de mim, eu estou no 9º período do curso de Química, eu tenho 22 anos e eu faço parte de uma grade antiga em que podia se fazer bacharelado e licenciatura ao mesmo tempo. E então, por isso, 5 anos. Não sei se vou me formar esse ano com a situação que a gente está vivendo. E eu fiz parte da fundação da Isomeria Soluções em Química e hoje eu atuo como vice-presidente. E também tenho atuado ultimamente como assessora do Núcleo Curitiba, que é uma das instâncias
intermediárias na nossa federação aqui, que auxilia as empresas juniores de Curitiba e região. Então, para falar um pouquinho para vocês sobre a história da isomeria, eu trouxe alguns marcos e algumas experiências que são muito nossas, para mostrar um pouco dos desafios também que a gente passou. E a fundação da isomeria, ela nasceu de uma professora, na verdade, que trazia muito um incômodo para a gente de que nós deveríamos pensar mais na parte empreendedora do que a gente estava aprendendo, sabe? Ela trazia muito esse incentivo e ela começou a nos incentivar para correr atrás de abrir uma empresa júnior no nosso curso. E foi assim que 2 grupos começaram a trabalhar nisso, depois um descobriu o outro, e a gente formou uma comissão de fundação, e a palavra que eu coloco para descrever essa comissão é inconformados, porque era um grupo que olhava para o nosso curso, um curso muito acadêmico, muito voltado para você continuar para o mestrado, e pouco prático, que não preparava a gente, ainda não prepara, tem muitas dificuldades para o mercado de trabalho em si, para enfrentar as dificuldades e outras habilidades que são necessárias para o mercado de trabalho. A gente sentia um gap muito grande. Então, a gente queria trazer alguma coisa nova que mudasse a mente das pessoas dentro do curso, que também fizesse uma ligação maior com o mercado de trabalho, a gente tivesse a oportunidade de ter contato com pessoas que fossem nos ajudar a crescer e amadurecer como pessoas. Então, foi assim que, em outubro de 2018, surgiu a comissão de fundação. E aí a gente começou a ir atrás de alguns documentos que nos auxiliaram sobre como montar o MJ, a gente correu atrás disso e começou a se preparar, passou pelo colegiado do nosso curso para receber a aprovação, e em fevereiro de 2019, ano passado, nós fundamos a EJ, registrando a ata de fundação, estatuto social no cartório, então nós nascemos oficialmente para o governo brasileiro. E desde esse começo, a gente já buscou uma aproximação da rede. A gente sabia que existia uma rede de empresas juniores, que a gente podia aprender muito com elas. Então, por uma vontade nossa, nós fomos atrás da rede para que nós pudéssemos conversar com as pessoas que tinham mais experiência, e assim, isso pudesse trazer desenvolvimento para a nossa empresa. E dentro do nossa universidade, a gente precisou passar por a plenária departamental do nosso departamento para a indicação do professora supervisora. Então, aquela professora que incentivou a gente, agora ela estava disposta a ser nossa professora supervisora para estar acompanhando a empresa, e isso foi realmente passado pelo aval da plenária departamental. Isso começou a contar como horas para ela também. E a gente passou a ser apresentado dentro da universidade para o nosso setor de exatas, que a gente presta contas, e nisso foi onde a gente conseguiu a nossa sede, que hoje nós temos dentro do nosso departamento. Ainda é uma sede emprestada, mas é o nosso cantinho. E vocês podem perceber que a gente tem um gap bem grande aqui na regulamentação, que nós temos o nosso CNPJ só em agosto de 2019, então houve aí alguns meses, 6 meses de diferença. Isso passou por algumas dificuldades que a gente teve de comunicação, de apoio, de entender as coisas. E uma coisa que eu vejo, que eu tiro muito, é que fundar uma empresa júnior é muito sair da sua zona de conforto, lidar com coisas que realmente você não tinha contato, você tem que descobrir, e isso é muito enriquecedor. Isso trabalha muito o seu próprio caráter, né? Então, em agosto de 2019, a gente conseguiu o nosso CNPJ, e agora a gente podia estar montando os contratos, assinar os contratos certinho, regulamentados. E agora, em março de 2020, a gente disse que agora, finalmente, a gente terminou o nosso processo de fundação, que foi quando a gente se associou ao Movimento Empresa Júnior. Então, a nossa federação aqui no Sul, aqui no Paraná, é a FEGEPAR, a Federação do Paraná, né? E a gente passou por um processo com vários desafios, em que a gente pôde mostrar para a rede que a gente estava com ela, a gente estava alinhado, a gente queria fazer parte e colaborar junto. Então, a gente passou por esse processo de associação, que foi muito especial para a gente, muito importante, e concluiu aí a nossa carreira de fundação.
E para falar, então, o que a empresa, a Isomeria, ela faz, né? A gente tem uma carta de serviços que desde o começo a gente queria que ela fosse muito mista, que tivesse realmente abordagens para os 2 cursos, tanto de bacharelado como licenciatura, e buscar realmente trazer essa experiência para ambos os alunos dos 2 cursos que fazem parte da empresa, né? Então, no bacharelado, hoje nós oferecemos consultoria em Química, que é uma coisa muito mais ampla para dificuldades que os clientes têm. Nós fornecemos análises de água, que está relacionado com análises que não são para os fins legais, então os laudos não precisam de ter um laboratório certificado, por causa de algumas dificuldades para poder estar certificando o nosso laboratório. E nós também oferecemos análises por alguns equipamentos que nós temos no departamento. Então, o departamento de Química da nossa universidade, ele está organizando uma central analítica em que a gente pode usar os aparelhos que o departamento tem e pagar uma taxa para ajudar a manter os laboratórios, e aí a gente pode fazer as nossas análises com esses equipamentos. Então, hoje a gente tem um vasto número de equipamentos diferentes que a gente pode usar, mas a gente está focando realmente na parte de análises por infravermelho, e foi o nosso primeiro projeto, inclusive, que a gente vendeu no início desse ano. Na licenciatura, a gente tem trabalhado com 2 ideias desde o começo, e foram produtos que a gente pensou, serviços que a gente pensou e que a gente mais acredita no potencial deles, na verdade, até mais do que do bacharel, que são muito entregas, mas esse aqui a gente acredita no impacto que eles trazem, e eles são um pouco diferentes de outras atividades que a gente tem no nosso departamento. Então, nosso departamento oferece algumas atividades gratuitamente para as escolas de Curitiba, então a gente pensou em algo que o departamento não oferece e que cause um grande impacto. Então, nós estamos trabalhando com 2 serviços. Um deles é a consultoria em experimentação, que visa realmente trazer uma ideia para as escolas que têm laboratório, mas que não é muito usado, de organização de um laboratório que facilite os alunos e os professores a trabalharem em experimentação, trabalhar metodologias de experimentação, que é uma coisa muito importante, também como que eu faço o experimento, eu vou problematizar, eu vou só mostrar o que é melhor para que o meu aluno ele realmente entenda, ele faça parte nesse processo do processo de aprendizado, né? Ele não só assista algo, mas ele faça parte. Então, trabalhar isso, trazer ideias de ajudar os professores em montar apostilas e experimentos que estejam dentro das possibilidades daquele laboratório, das coisas que a escola tem, e facilitar essa organização, tanto para o professor como a parte visual para o aluno também tá recebendo. Então, nós nos propomos a isso, foi a nossa primeira negociação, nosso primeiro projeto de negociação. A gente não conseguiu converter ainda num projeto que a gente realmente fechou com alguma escola, mas a gente acaba passando muito isso na parte de sair da nossa zona de conforto, porque a gente tinha muita dificuldade com negociação ainda. Então, nós estamos aprendendo, estamos procurando melhorar essa parte, e nesse momento nós, inclusive, estamos fazendo um teste desse produto para estar validando e aprendendo como empresa realmente amadurecer para estar oferecendo ele cada vez melhor. E um outro produto que nós temos oferecendo é a organização de feira de ciências, principalmente para 6º e 9º ano, e ajudar as escolas realmente a organizar tanto a parte de conteúdo que vai ser passado para os alunos trabalharem, possíveis experimentos e a parte de organização real. Nesse momento agora de crise, de corona, né, a gente ficou um pouco preso, e agora? Era um momento da gente prospectar, mas as escolas estão fechadas, e a gente encontrou algumas dificuldades de venda nesse momento agora, e a gente começou a pensar em como nós podemos mudar o nosso modelo de negócios, melhorar ele, adicionar alguma coisa para esse momento. Então, a gente viu uma oportunidade nessa parte de vestibular, como uma alternativa econômica, procurar uma alternativa econômica para os vestibulandos em fornecer material didático, trabalhar aulas virtuais que realmente fossem auxiliar na parte de química para as pessoas que estão se preparando para o vestibular. Então, nesse momento, nós estamos estudando o mercado e vendo qual seria a melhor maneira de entregar isso.
E isso também depende muito de como vai ser os vestibulares esse ano. Então, tem muitas coisinhas que nós estamos estudando, mas é uma oportunidade que a gente está vendo bastante promissora, com um impacto também, né? As pessoas que vão precisar, talvez, deixar os seus estudos nesse momento por causa de uma questão financeira, de uma crise que está chegando. Então, buscar realmente uma alternativa economicamente viável para essas pessoas poderem manter os seus estudos também. Então, para terminar, eu gostaria de trazer essa definição de empreendedorismo que a gente gosta muito aqui na nossa empresa, que que empreendedorismo é transformar uma ideia em realidade, identificar uma oportunidade, contagiar as pessoas com suas ideias, estar pronto para assumir riscos e aprender com erros. E isso é uma coisa que você pode fazer onde você está. Então, não importa o seu trabalho, não importa se você está na faculdade, você tem essas oportunidades de ter um espírito empreendedor. Mas quando a gente olha para a nossa trajetória, a gente vê como que fundar uma empresa nos ajudou a desenvolver esse espírito empreendedor, como que cada uma das partes dessa definição estão dentro do que a gente viveu fundando uma empresa, e como tudo isso se relaciona com aquelas 10 habilidades do futuro que o Leonardo mostrou no começo. Então, são coisas que realmente estão moldando o nosso caráter, estão transformando o nosso modo de pensar, para que nós nos tornemos realmente pessoas mais capacitadas para enfrentar o mercado de trabalho. Então, realmente, eu vejo fundar uma empresa júnior é um grande desafio. Vai fazer você sair da sua zona de conforto, vai trazer muita coisa diferente para você correr atrás. Mas é um desafio que vale a pena para que você... para conquistar novos horizontes no seu futuro, né? Então, realmente vale muito a pena topar esse desafio de fundar uma empresa júnior. O que eu queria falar para vocês é mais nessa linha que eu trouxe. Eu deixei aqui os meus contatos também. Então, eu estou aberta a perguntas. E também, se vocês precisarem de alguma informação, quiserem trocar, conversar um pouco, pode entrar em contato comigo, que eu estou bem disposta a estar conversando e contando mais e ajudando também. Massa. Valeuzão, Débora. A gente vai seguir para compilar tudo nas perguntas, assim, quando o pessoal estiver lá no finalzinho, quando a gente apresentar tudo. Então, fica aí na live que ainda tem muita coisa. Mas para trazer também um pouquinho assim do lado de outra empresa júnior aqui da FEGEP, tá vindo aqui José para falar um pouquinho da Eixo Consultoria, empresa júnior de engenharia mecânica aqui da Federal de Pernambuco. E todo seu, Zé. Fica à vontade aí, cara. Boa noite, pessoal. Queria dizer também que é um prazer estar aqui falando com vocês. Fiquei muito feliz quando o Léo fez o convite. Realmente... Vou me apresentar, meu nome é José, eu tenho 20 anos, eu curso o 5º período de Engenharia Mecânica na UFPE, e atualmente eu sou diretor de estratégia na Eixo. Acho que eu tô no MEG há uns 10 meses, mais ou menos, e eu acho que, assim, tudo que foi falado por Léo, tanto por Léo como por Débora, realmente é muito verdade. Você tá no MEG é uma transformação a cada dia que passa. Você tá lidando com coisas que você jamais imaginou que ia estar lidando, e tão jovem, sabe? Então, realmente, é uma oportunidade incrível. Acho que fundar a empresa júnior, fazer parte da empresa júnior, tanto como da federação ou até mesmo da confederação, é uma oportunidade incrível, assim, de vivência realmente empresarial para que você vai estar tendo dentro da universidade. Então, como o Léo falou, a Eixo é empresa júnior de engenharia mecânica da UFPE. Posso apresentar a tela, Léo? Pode, fica à vontade, cara. Tranquilo. Pronto, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a história da Eixo e, enfim, sobre nosso serviço também. Estão conseguindo ver? Sim. Massa. Pronto. A Eixo, ela foi fundada em 2015 por alguns estudantes de engenharia lá da UFPE, e realmente eles tinham esse mesmo objetivo, tanto que Débora tanto citou, que foi realmente dinamizar o curso e aproximar mais a universidade do mercado de trabalho, muito através da participação com serviços, principalmente no nosso mercado industrial, tanto a presença lá física, como também o network que estava sendo criado,
e também deixar o curso ele cada vez mais prático. Então, atualmente nós temos 22 membros e temos membros do curso de Engenharia Mecânica e também de Engenharia de Materiais. Vou explicar um pouquinho para vocês também dos nossos serviços, que a gente presta e dar alguns exemplos. A primeira, falando dos nossos parceiros, a gente, como ela falou, tem todo o apoio da federação e da confederação, mas também de algumas outras empresas, que inclusive a universidade, que está sempre nos apoiando, enfim, no que nós precisamos. Os nossos serviços, eles são divididos em quatro macroetapas, que são projetos mecânicos, eficiência energética, climatização e solução inovadora. Então, realmente, um consultor ou um membro da Eixo, ele entra capacitado para estar executando esses serviços e está saindo cada vez mais com essa vivência. Então, tipo, volto a reafirmar. É algo que, dentro da universidade, você vê muito na teoria, mas quando está aplicando na prática é totalmente diferente, e também a sua presença dentro dessas empresas e indústrias é muito importante, até mesmo para o seu futuro no mercado de trabalho. Nós temos várias histórias de pós-juniores e ex-membros da Eixo que começaram a estagiar e hoje em dia até trabalham em várias empresas que nós prestamos serviços. Então, realmente é uma oportunidade incrível. Assim, projetos mecânicos, a gente atua mais na parte de desenho mecânico, tanto 2D como 3D, engenharia reversa, que é realmente obter esse manual de fabricação a partir dos equipamentos existentes, análise estrutural e também o desenvolvimento de máquina e produto. Vou dar alguns exemplos que acho que fica mais claro de entender. Esse é um case que a gente teve para a Deca, que é uma fabricante de louças e metais para banheiros, e eles precisavam realizar sempre a manutenção dessa hélice, porque ela era responsável pela mistura da massa cerâmica e semestralmente tinha que ser trocada porque os materiais eram muito corrosivos, os materiais da mistura. Então, a gente realizou um projeto de engenharia reversa para estar possibilitando que eles pudessem fabricar essa hélice aqui mais próximo e não tá tendo tanto custo até mesmo com a importação desse produto. E como era algo que eles faziam semestralmente, foi uma redução de custo bem interessante para a empresa. Um outro exemplo de projeto mecânico que a gente fez foi o desenvolvimento dessa esteira para talentos, que é uma indústria alimentícia. E, enfim, eles precisavam transportar os saquinhos de paçoca até o final da produção. Então, nós desenvolvemos essa máquina, onde foi possível isso está sendo realizado mais rápido e também de maneira mais eficiente, aumentando a sua produtividade. Outro exemplo de projeto mecânico que a gente teve foi a análise estrutural para a Tefane. Enfim, esse era um eixo que era responsável lá pela mistura deles na produção do poliéster, e esse eixo vivia quebrando bastante. Então, a Eixo, durante esse projeto, simulou diversas condições de operação para realmente fazer a análise estrutural e mostrar a melhor recomendação. E, assim, a gente garantiu uma peça com maior resistência e menos quebras e prejuízos, realizando a análise estrutural desse eixo. No âmbito de eficiência energética, a gente trabalha também com adequação tarifária, o dimensionamento de banco capacitores, o dimensionamento de motogeradores e tanto com alta e baixa tensão. Então, realmente, o objetivo do projeto de eficiência energética é ele estar reduzindo a conta de energia do nosso cliente. Então, está possibilitando que ele possa estar investindo em outro maquinário, que ele possa estar investindo na contratação de mais funcionários e, assim, aumentando a sua produtividade. Então, um case muito interessante que a gente teve foi o do edifício garagem, que ele fica no centro do Recife, aqui de Pernambuco. E lá a gente fez o dimensionamento e a instalação do banco capacitores junto com um parceiro nosso. E isso realizou uma economia mensal de R$ 1.200 do consumo reativo que lá existia. Então, realmente, foi um impacto muito importante na vida do cliente. Acho que é uma coisa também muito massa do MEG, que você vê, na prática, o seu trabalho impactando a vida de outras pessoas também. Então, realmente, é muito gratificante isso e deixa muitos clientes, assim, muito felizes, porque realmente tem um impacto verdadeiro na vida deles. Na implementação, a gente trabalha com um projeto de planta de ar-condicionado, com PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, que, enfim, onde sua empresa ela tem que se adequar às leis, às normas da Anvisa e também está evitando multas, e com o dimensionamento de aparelhos. Então, alguns exemplos que a gente tem, que foi o que a gente realizou para o Hospital Santa Marta, foi realmente a adequação através de uma norma brasileira, porque por ser um hospital, tinha que ser adequado com toda a condição de higiene e de saúde. Então, o projeto que a gente fez foi o cálculo das cargas térmicas, dimensionando a potência dos equipamentos.
Isso também é outra maneira de trazer um impacto positivo na vida do cliente, com a redução do custo, porque aparelhos mal dimensionados, eles tendem a gastar mais energia e, consequentemente, ter um custo maior. E o PMOC a gente realizou para a Unilever na unidade do Curado, em Recife também, com 78 ar-condicionados, que realmente realizando esse plano de manutenção para evitar que possíveis custos e também garantindo a maior vida útil do equipamento e a regulamentação com a lei. Dos nossos serviços mais abrangentes é o de soluções inovadoras. Assim, a gente trabalha com automação e controle de processos, a melhoria em processos de equipamentos, análise de viabilidade e a redução de desperdícios. Então, um exemplo que a gente tem é dessa máquina que foi realizada, enfim, ela foi desenvolvida para facilitar na produção, na embalagem de um papel de rococó, que é um papel feito de seda e é produzido manualmente. O cliente ele não estava satisfeito com a produção lenta dele e também estava cara, e a gente atuou lá para estar produzindo essa máquina de produção semiautomática. Foram calculados e definidos todos os mecanismos e a dinâmica do funcionamento, como o desenho 3D e 2D, e realmente isso atuou bastante na melhoria em processos do equipamento desse cliente, adaptando tanto para um equipamento que era necessário e aumentando bastante na produção dele. Alguns dos nossos clientes antigos, enfim, temos a Moura, a Santa Clara, a Unilever, a Tefani, a Gerdau, várias multinacionais. Então, acho que queria passar a imagem que realmente nós somos estudantes que estamos, assim, como eu, no 5º período, que estamos atuando geralmente diariamente nessas grandes empresas e criando um network incrível. Então, realmente, somos uma empresa de apenas 4 anos, mas que já conseguimos crescer dentro do mercado e tá, enfim, perante o MEG também. Então, a mensagem que eu queria passar é que é muito importante a vivência que você tem numa empresa júnior e é muito gratificante também. Acho que estar no MEG é algo que você não é nem tão possível de descrever. Você só sente quando você está lá realmente todo o propósito que tem por trás de um Brasil mais empreendedor, do impacto que você tem na vida dos seus clientes e de cada membro dentro da escuta. É realmente algo muito bom. Então, gostei muito da frase que Débora usou no final sobre empreendedorismo, que é realmente tudo daquilo. E o MEG, ele está também conectado com tudo isso, e ele vem cada vez mais para impactar a nossa vida. Então, fazer parte do MEG é algo que eu recomendo, assim, grandemente, que também é algo que transformou minha vida. Acho que desde o momento que eu entrei até hoje, faz 10 meses, e sabe lá quando eu for sair também. Então, é uma experiência muito gratificante. Massa, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado, Débora, por estar compartilhando um pouquinho da gente sobre a vivência na empresa júnior, como é que foi iniciar, quais foram os primeiros passos e onde é que ela pode chegar, sabe? Eu gosto muito de falar que as empresas juniores são formadas por pessoas comprometidas e capazes. Então, a gente não é um projeto, não é um projeto de escola, por exemplo, é uma coisa séria em que as pessoas lidam com projetos reais, com dores reais, clientes reais, e entregam soluções reais. Então, tudo aquilo que a gente vai estar entregando vai estar impactando de alguma forma o nosso cliente, a nossa universidade, nosso ecossistema. E para falar um pouquinho assim sobre a FEGEP, Daniel vai falar um pouquinho tanto como é que se denomina a Federação de Empresas Juniores do Estado de Pernambuco, como também o seu impacto. Então... Perfeito. Então, pessoal, a FEGEP, né? Então, somos a Federação das Empresas Juniores do Estado de Pernambuco. Como toda empresa júnior, somos uma organização sem fins lucrativos, mas temos fins econômicos, né, para estar conseguindo desenvolver tanto os membros que fazem parte da FEGEP, mas também as nossas empresas juniores. E temos como principal objetivo, né, nossa missão, é representar e desenvolver as empresas juniores do nosso estado. Então, representar e desenvolver o MEG pernambucano. Representar como instância, institucionalmente, e desenvolver através de todo o trabalho que a gente realiza, voltado realmente para que nossas empresas juniores cada vez mais consigam estar formando empreendedores e consigam estar se inserindo bem no mercado. E, realmente, o final de tudo isso é impactar o mercado, impactar principalmente a educação do nosso estado, né, as instituições de ensino superior. E aí, falando um pouquinho também dos resultados da FEGEP, né, a gente hoje tem 30 empresas juniores federadas
que estão regularizadas e estão realmente vinculadas à federação, com toda a formalidade, todo o respaldo na lei da empresa júnior, da empresa júnior. No ano de 2019, a gente conseguiu estar tendo um faturamento somado, né, de todas as empresas juniores de mais de 3 milhões de reais. E aí é bem interessante estar falando isso, que desses 837 projetos, né, a gente pôde contar com a realização de 68 projetos que foram ações compartilhadas, ou seja, ações realizadas em conjunto com outras empresas juniores, onde elas se uniram para conseguir ter esforços e realmente entregar um valor muito maior para o seu cliente. E o nosso grande impacto é muito voltado justamente para ter um alinhamento muito forte também com objetivos de grande relevância. Então, o Movimento Empresa Júnior se alinha com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, né? Então, muitos dos projetos que são realizados pelas empresas juniores, ele tem esse foco em estar abarcando pelo menos um dos objetivos um objetivo de desenvolvimento sustentável. Então, dentre dos 17 que são existentes, mostrando assim um alinhamento que o Movimento Empresa Júnior tem com causas completamente importantes, que têm um impacto muito grande, e quando os projetos que são alinhados com objetivos de desenvolvimento sustentável também têm uma nota positiva, né, através da metodologia do NPS, então tem um reconhecimento do cliente como aquele projeto, o cliente se portando como um promotor da marca, a gente classifica isso como projetos de alto impacto, que é algo que a gente tenta difundir dentro do Movimento Empresa Júnior e realmente está trazendo esse impacto para a realidade do mercado e das instituições de ensino que fazem parte, né, e que tem empresas juniores e conseguem estar se interligando com o Movimento Empresa Júnior. E aí, falando um pouquinho também de quem acredita em nós, a gente conta com alguns parceiros aqui do estado, né, e também tem escala a nível nacional, que realmente estão aqui para acreditar no movimento, para estar desenvolvendo, porque acreditam que do Movimento Empresa Júnior sairão as principais lideranças do futuro. Então, pensando muito bem como faz esse processo de sucessão para que as pessoas que saem do Movimento Empresa Júnior possam estar nessas empresas. Então, a gente tem hoje, né, como parceiros, desde a Amarante Hospitalidade, o Grupo Moura, temos como mantenedores a Cervejaria Ambev, a Deca, que até Zé já comentou que a Isho trabalhou, então também é um mantenedor da FEGEP. Temos a Inloco, que atualmente é a maior startup que a gente tem na região Nordeste, e também empresas como a Estônia, a GPX e também a Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, a DEDIPE. Então, mostrando um pouquinho, né, como tanto empresas daqui da região, como também multinacionais, como também parte do governo, né, então a DEDIPE representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, a gente consegue estar juntando tudo isso para estar realmente expandindo o movimento, estar acreditando no movimento e trabalhando muito bem as pessoas que estão inseridas, que são os empresários juniores. Então, além disso, acho que muitas dessas empresas elas se interessam bastante no movimento Empresa Júnior porque os nossos pós-juniores eles conseguem estar impactando bastante o mercado. Então, essas são algumas das empresas juniores que os pós-juniores da FEGEP, né, estão trabalhando. Então, algumas que a gente já até mostrou anteriormente, né, que são parceiros da federação, como a Estão e como a Ambev, mas também entrando em algumas outras organizações, como a PwC, uma das maiores consultorias do mundo, o Facebook, a Unilever, enfim. Isso mostra bastante de como esse desenvolvimento é realizado dentro do Movimento Empresa Júnior, desenvolvimento do mercado, mas principalmente de quem está lá na ponta da rede, né, quem está realizando os projetos, quem está trazendo esse impacto na realidade do cliente, que são os empresários juniores, que eventualmente, quando eles saírem das empresas juniores, eles vão estar, dessa vez, fazendo sua vida e trazendo seu impacto ou no ambiente privado ou então no público. Isso. E é muito legal também falar que tem muitos pós-juniores da gente que estão empreendendo. Então, pegam muito a ideia, uma análise de mercado realmente, e muito por essa bagagem da empresa júnior, conseguem ter os pré-requisitos para conseguir empreender, sabe? Que não é uma tarefa muito fácil, assim, principalmente quando a gente fala no Brasil. E falando agora um pouquinho da área de expansão, aquela que realmente vai cuidar das iniciativas, das pessoas que querem fundar uma empresa júnior, daquelas que querem federar alguma empresa júnior, e é a área que eu faço parte, que dá todo o suporte, tanto técnico quanto comportamental, para que a gente consiga formar as melhores empresas juniores e as futuras lideranças para o movimento Empresa Júnior pernambucano, brasileiro, e a nível Brasil também as lideranças do futuro. Então, fala muito assim um pouquinho sobre como é que a área dita o seu ritmo. Então, auxiliamos desde a questão da gestão empresarial da empresa júnior, o desenvolvimento realmente em questões como a liderança, a cultura empreendedora, auxílio na retirada de documentações, que acaba sendo um processo que pode travar muito um pouquinho, mas já temos um know-how
e até pessoas que podem estar ajudando nessa, para a gente conseguir acelerar ao máximo essa questão burocrática. Desenvolvimento da empresa júnior junto aos seus membros também, e conexões com as demais empresas júniores de Pernambuco e do Brasil. Então, a gente não se limita realmente a nosso bairro, nossa cidade, nosso estado. A gente está cada vez mais impactando o Brasil inteiro. E através de um movimento mais colaborativo, mais ético, mais competitivo e mais educador, que a gente consegue realmente empreender a mudança que a gente quer no país. E falando assim um pouquinho agora do que é preciso realmente para abrir uma empresa júnior. Então, por parte da empresa júnior, assim, a gente fala muito que é a vontade realmente que vai fazer que ela saia do papel, que ela realmente crie vida. Vontade dos estudantes, porque alinhando também a expectativa. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que requer muita resiliência, muita procura e muita dedicação, realmente, por parte dos estudantes, sabe? Mas a gente dá todo o apoio para que seja a melhor experiência possível. Então, trazendo algumas questões burocráticas, como o termo de voluntariado, por sermos uma associação sem fins lucrativos, e nosso trabalho é voluntário também, então os membros precisam assinar isso para comprovar, para proteger tanto os membros como as empresas juniores. Tem toda a questão do estatuto social e a ata de posse e fundação, junto ao quadro de sócios anônimos, administradores, e também ter retirado o seu CNPJ da empresa júnior, que não é o mesmo CNPJ da universidade, da instituição de ensino superior, é um CNPJ autônomo, como uma associação privada requer. E por parte da universidade, é muito importante que, por sermos estudantes, nós precisamos ter um acompanhamento de um professor orientador para a gente tirar algumas dúvidas, para auxiliar principalmente nas questões mais iniciais da empresa júnior. E também da instituição de ensino reconhecer a empresa júnior atuando no seu campus e atuando na sua instituição de ensino superior. E falando agora um pouquinho de alguns programas que a gente toca em expansão, a gente tem desde a questão de senso de comunidade mesmo, onde, digamos que você quer abrir a sua empresa júnior, você entra em contato com a gente, e a gente vai desenvolver muito vocês frente a algumas dores que a gente identifica como sendo muito básicas assim, da empresa júnior. Então, desde a questão de pessoas, vendas, ajudar a validar o seu modelo de negócio, auxiliar nas questões financeiras e da documentação. Então, a gente faz o desenvolvimento completo frente ao nosso time, para que a gente consiga estar cada vez melhor, trazendo empresas juniores mais saudáveis também para a gente. Então, a gente trabalha também com um programa de fundação, onde é até retirado do seu CNPJ, onde a gente vai focar muito na gestão da empresa júnior mesmo, introduzindo muito questões como como é que a gente vai prospectar, o que a gente vai fazer, para quem a gente vai vender e como é que a gente vai estar trazendo essa solução para o mercado. O Ciclo Empreendedor trabalha muito com as lideranças. Então, nos 2 slides anteriores, eu citei muito que a gente trabalha com as lideranças do futuro do Brasil. E aqui é todo o início, sabe? Então, a gente vai trazer metodologias voltadas à sua vivência empresarial para que você possa estar cada vez potencializando cada vez mais o seu desenvolvimento como indivíduo. E passando pelo Programa Único de Federação, é lá onde a gente vai realmente mostrar os resultados que a gente plantar os resultados que a gente colheu durante toda a nossa trajetória e que realmente que a gente vai estar começando a captar nossos primeiros clientes e começando a entregar nossas primeiras soluções. Chegando à federação, onde a gente pode estar formando cada vez mais uma federação mais forte, mais diversa e melhor para o futuro. Então, foi tudo isso que eu queria estar conversando com vocês. Eu queria muito agradecer pelo momento e eu queria muito saber se vocês têm alguma dúvida em relação a o que é que precisa para fundar a empresa júnior, com quem eu falo para fundar a empresa júnior e quais são as principais dúvidas que a gente tem, beleza? Tá, posso falar um pouquinho? Pode. Primeiro agradecer aí ao pessoal da FEGEP, né, na pessoa do Léo e do Daniel, que nos brindaram aí com essa aula aí sobre empresa júnior e também pelo convite que fez a Eixo e a Isomeria na pessoa da Débora e a Eixo na pessoa do José. Tô de parabéns, é fantástico o que vocês estão fazendo, né, ainda como estudantes, tá? Eu sempre disse, e Léo, das vezes que me acompanhou em alguns campos, eu disse, olha, não há nada melhor do que estudante falando para estudante,
né? Eu poderia estar falando aqui de empresa júnior como professor, mas nada melhor do que par falando para o próximo, para o par, né? E acho que ficou muito bacana, foi muito bem explicado, Léo, aquilo que a gente dialogou antes, né? Temos alguns professores, o professor Andrei, ele está online aqui também, ele é professor da área de engenharia lá do campus em Pojuca, tá? Isso é bacana, isso traz uma motivação maior, não tenha dúvida, não só para os estudantes, mas para os professores também, né, que de alguma forma vão estar vinculados a essa questão das empresas júniores. Né? Uma coisa que você citou, só para explanar um pouquinho aqui em relação ao IFPE, caso tenha algum estudante aí conectado, é o seguinte, a gente já tem a regra aprovada no Instituto, né, isso que a gente dialogou ano passado, é a portaria do Conselho Superior, é a número 20 de 2019, tá? Essa é a nossa norma que dá o regime de funcionamento das empresas júnior, assim como a lei requeria, né, que a instituição tivesse, a gente já tem aprovada, tá certo? E o Conselho Superior é que delibera pela criação da empresa júnior, né? E os campi, eles são responsáveis por indicar justamente os professores que vão estar sendo os tutores dessas empresas júniores. E pode ser mais de um, inclusive. A gente pensou assim. Isso é permitido. Inclusive, tem uma empresa júnior que seja parceira em 2 campos distintos, né? Digamos, aqui em Pojuca e no Campus Cabo, eu quero fazer uma empresa júnior que una 2 cursos que tem uma afinidade, isso é possível, né? A gente pensou assim na norma, e como é a mesma instituição, é possível. Com relação à norma, também ela traz a possibilidade da cessão do espaço público, né, não onerosa, tal qual a lei traz, né? Já que é um CNPJ privado, mesmo sem fins lucrativos, a gente precisava normatizar isso, já está normatizado e é possível, né? A cessão do espaço públicos sem fim, não onerosa, para que uma empresa júnior que assim venha a se instalar em qualquer campo que seja, possa requerer um espaço, claro, isso aí é negociado com o gestor do campus, mas é possível sim, de forma que já não teria nenhum impedimento legal da instalação física dessa empresa dentro do campus, de qualquer que seja o campus do Instituto. Bem, parabéns, pessoal. Eu estou muito gratificado com a fala de vocês. Foi muito bacana. Massa. E vindo aqui um pouquinho para as perguntas, Daniele veio para conversar um pouquinho com Débora, assim, como é que vocês levantaram verba para abrir essas empresas? Tiveram apoio da universidade ou parceria com algumas empresas? Falando um pouco do nosso caso, a gente realmente, para estar abrindo a empresa, no começo foi dado algumas ideias, algumas questões de tentar fazer algum projeto, alguma coisa realmente já relacionada com a nossa área, mas por questões de até proteção nossa, a gente não entrou muito nessa forma. E então, no nosso caso, o que nós fizemos? O primeiro investimento ele foi dividido entre os membros de fundação, então foi um empréstimo que nós mesmos fizemos. O primeiro investimento foi um investimento mais baixo, então nós vimos que nós precisávamos ainda investir um pouco mais, então, e a gente não tinha esse dinheiro, então nós decidimos trabalhar com rifa. Então, a gente fez uma rifa para estar juntando dinheiro, principalmente para o CNPJ, que foi que exigiu mais da nossa parte financeira, justamente porque aqui a gente precisou estar contando com um escritório de contabilidade, a gente precisava estar pagando esse escritório. Então, nós usamos uma rifa e a gente conseguiu também um empréstimo quase doação, porque não tem um prazo para ser pago, de um docente não identificado, então ele esteve ajudando a gente com isso, e agora, com os nossos recursos de agora, a ideia está repassando esses empréstimos que foram feitos, né? Então, a gente não tinha
não tínhamos a possibilidade de estar realizando projetos que não fosse, naquela época, a gente não via nada que não comprometesse a gente, sem CNPJ, sem alguns quesitos, e depois que nós fomos amadurecendo, a gente foi vendo a possibilidade de fazer algumas coisas realmente que a gente perdeu naquela época. Então, algumas coisas, principalmente relacionadas a alguns mini cursos, algumas pessoas que a gente encontrou mais para frente. Então, seriam possibilidades que a gente poderia ter feito sem necessidade realmente de uma proteção, mas surgiram muito depois também do reconhecimento da nossa empresa pelo departamento, sabe? Agora que o departamento reconhece a gente teve mais facilidades de usar o espaço que a gente tinha lá dentro. Então, foi muito realmente de bolsa e empréstimo. Infelizmente, a gente não teve assim, uma parceria ou algum investimento na gente. Foi muito de correr atrás mesmo desse dinheiro. E também algum esforço pessoal que ainda a gente está falando. Nós somos os últimos que vão ser pagos. Vamos pagar os outros primeiro. Estamos investindo ainda nisso. Massa. E José Daniel mandou outra pergunta também. Existe docentes apoiando e supervisionando, ou são só estudantes que dirigem a empresa júnior? Pronto, assim, a empresa em si, quem dirige somos nós, os estudantes, mas a gente tem sim apoio de professores do departamento e, enfim, professores parceiros nossos, tanto durante a execução do projeto, como para finalização. Projetos de engenharia geralmente precisam do termo de responsabilidade técnica, então existem professores, engenheiros formados que nos auxiliam e, enfim, estão lá realmente conosco, garantindo que aquele projeto ele pode ser executado e que ele vai ser feito da melhor forma. Então, existe sim esse apoio, mas a direção da empresa ela é tomada unicamente por estudante. Isso. Massa demais, gente. Então, se não tiver nenhuma dúvida assim no chat, queria muito agradecer mais uma vez pela oportunidade, desejar uma boa noite para todo mundo e que a gente consiga cada vez mais expandir o movimento Empresa Júnior, tanto no IFPE como em diversas partes de Pernambuco. Então, obrigadão pela oportunidade e podem contar com a gente para tudo. Tem um docente agora, o Thiago Santos, é docente também lá da Engenharia Mecânica lá do campus. Boa noite, Thiago. Uns 45 do segundo tempo. Responde aí. Ele perguntou, vocês vão até a empresa que procura vocês, ou ambas as coisas ocorrem? Então, fala aí de prospecção. Quem fala de prospecção aí? Pronto, falando sobre prospecção, assim, no nosso caso, a gente ocorre mais prospecção ativa, a gente indo até a empresa, mas já houveram casos também de prospecção passiva, onde a empresa chegou até nós, seja por rede social, ou pelo site, enfim, pela divulgação da nossa marca mesmo, pelo mercado, mas ocorre de ambas as formas. Lá na Ixo ocorre de ambas as formas. No nosso caso, a gente ainda não como nós somos novos, nós não somos tão reconhecidos, né? E a gente está trabalhando no nosso site, então nós temos só redes sociais, por enquanto Instagram e Facebook, LinkedIn. Então, a gente trabalha muito mais com prospecção ativa, que é quando realmente a gente vai atrás das empresas, a gente liga, a gente conversa e está oferecendo os produtos e mostrando que realmente a gente pode estar ajudando eles nas necessidades, né? Aí nós prospectamos ativamente muito mais na questão de licenciatura, a gente está trabalhando e botando um esforço muito maior, justamente porque é uma área que a gente acredita muito, a gente acha que as escolas realmente precisam, que o projeto, a ideia que nós temos realmente pode estar transformando a educação, então a gente tem prospectado e botado num gás muito mais forte nesses projetos, né? Pessoal, o professor Andrei, ele passou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, ele não conseguiu postar aqui, mas é o seguinte, ele pergunta sobre a questão da confiança, né, que é um item importante no tipo de negócio que vocês estão desenvolvendo, com relação aos clientes. Aí ele queria que vocês falassem um pouco de como é que vocês conseguiram e galgaram a confiança, né, junto com as empresas para as quais vocês estão prestando serviço. Assim,
é um processo que vai ocorrendo com o tempo, com certeza. Realmente, acho que uma empresa júnior, ela tem toda a questão de tanto preços abaixo do mercado, como apoio da universidade, apoio dos professores. Então, existem várias maneiras de realmente estar mostrando nossa proposta de valor para os clientes e mostrando também serviços que nós já realizamos. Enfim, dessa forma que a gente vai conseguindo se estabelecer dentro daquela empresa, realmente mostrando tanto o apoio da universidade, dos professores, preços abaixo do mercado, enfim, por sermos uma instituição sem fins lucrativos. Então, tem toda essa questão e realmente assim você vai conquistando a confiança das empresas e com o tempo isso vai crescendo cada vez mais. Acho que realmente é a nossa realidade. A gente que é muito novo, a gente não tem muito portfólio para estar apresentando, né? Então, o projeto que a gente já esteve realizando foi muito questão de indicação. Então, a gente tinha a gente teve um cliente que conhecia nosso professor supervisor, então, tipo, ele confiou muito na gente, justamente por ele conhecer com quem ele estava trabalhando, a própria questão da universidade em si, né? Ser reconhecida como a Universidade Federal e todas as possibilidades que havia lá dentro. Ele era um ex-aluno da universidade também, então isso facilitou o entendimento dele de como as coisas aconteciam e a confiança dele também. Então, eu vejo muito essa questão de conhecer, mas nós estamos trabalhando muito nessa questão de como desenvolver confiança em projetos que a gente ainda não realizou. Então, muito de como nós preparamos materiais que possam mostrar realmente para os nossos clientes que a gente realmente está capacitado para fazer isso, quem são os nossos parceiros, quem vai estar auxiliando a gente a fazer, olha, nós não estamos sozinhos, nós podemos fazer isso, mas nós temos um professor aqui também que tem especialização nessa área, ele vai estar auxiliando. Então, a gente tem trabalhado bastante em montar alguns conteúdos que ajudem a gente também nessa parte de confiança do nosso cliente, né? Certeza. Muito bom. Alguém mais? Léo? Fica à vontade aí. Massa. Eu queria muito, agora falando no contexto, eu sendo estudante de licenciatura em Química ou Engenharia Mecânica, eu queria muito saber, tipo, da visão de vocês, assim, o que é que precisa realmente para eu começar a ter uma empresa júnior? Poxa, como vocês tinham falado antes, é vontade, assim, acho que realmente de correr atrás. É algo desafiador, de certas formas, enfim, mas você vai estar aprendendo bastante, seja nas habilidades do futuro, por exemplo, assim, quando o Léo apresentou, eu reconheci várias delas que são trabalhadas no MEG, e seja em habilidades técnicas mesmo, então, assim, você realmente tem que buscar se desenvolver e buscar tá trazendo uma maneira de mostrar ao mercado como aquele seu trabalho, o estudo que você tem, tecnicamente na universidade pode estar sendo colocado na prática e como realmente vai impactar tanto o seu cliente como o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, realmente, assim, você precisa de disciplina, vontade para realmente estar correndo atrás desse objetivo, mas quando vem a recompensa, realmente é algo bem gratificante. Eu não participei da fundação da minha EJ, já era uma EJ mais consolidada, mas realmente, assim, acho que cada etapa que você passa dentro da empresa júnior é um momento gratificante. Então, é bem isso. Eu fiquei lembrando de como foi para mim quando eu topei começar os fundamentos da isomeria. E eu lembro que eu olhei e eu falei, nossa, isso é incrível, e eu queria muito fazer parte. Mas eu falei assim, mas vai dar um trabalho. E foi uma questão assim de vou fazer, vou. Então eu vou dar o meu máximo, vou dar o meu maior esforço nisso que eu assumi, sabe? Essa responsabilidade que eu tô assumindo. Então foi uma perspectiva muito de tipo, vale muito a pena, então eu vou realmente botar todo o meu esforço nisso. E então foi muita dedicação que foi necessária, muita
sair da zona de conforto, de novo eu falo isso, muita vulnerabilidade também, sabe? Aprender a pedir ajuda, aprender a correr atrás e expor as dificuldades que você tem, porque realmente a gente não sabia metade, a gente patinou muitas coisas, a gente patinou até por não ter pedido ajuda. A gente não tinha um apoio tão próximo como a FEGEP está oferecendo para vocês, então aproveitem isso, realmente, isso vai facilitar muitas coisas para vocês. Na nossa região, a gente tinha uma certa falha de algumas pessoas na nossa federação, coisas passadas já, e a gente não tinha alguém que a gente pudesse perguntar sobre como era o processo atualmente, a gente não tinha encontrado isso. Todas as empresas tinham sido fundadas há algum tempo, o processo tinha mudado, então a gente derrapou muitas vezes, mas quando você tem essa oportunidade, pergunta para o cartório, para as coisas, tipo, ter essa vulnerabilidade de perguntar. E depois na parte de gestão também, né, de aprender como lidar com a empresa, é muito importante você entrar e falar, eu estou entrando para um movimento, eu estou entrando para uma rede, e essa rede está prontinha para compartilhar informação comigo. Então, eu posso ser vulnerável, ir lá e perguntar, sabe? Tipo, eu vou aprender muito se eu fizer isso. Então, acho que são as duas coisas, assim, se for resumir, a força de vontade e vulnerabilidade para perguntar e descobrir coisas novas, sabe? Massa, gente. Joelmo perguntou aqui, como estudante da FPE, Campus Ipojuca, queria saber qual é o melhor caminho para buscar informações sobre como abrir um EJ. Então, pode falar comigo, eu tenho até na gravação o meu contato, mas tem também o Instagram do Movimento Empresa Júnior Pernambucano, da FEGEP, que é @medpernambucano, que só manda uma mensagem lá, que alguém vai te atender, vai te ajudar nisso. Tem o site da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, e o site da FEGEP, que daqui a pouco está saindo do forno, mas vão ter todas as informações lá. Mas o melhor caminho é tanto em contato comigo, pelo WhatsApp mesmo, como mandando e-mail, se você quiser também, como entrando no Instagram da FEGEP. Massa. Outra dúvida, pode ser composta por estudantes que já estão empregados, seja no setor privado ou público. Sim, a empresa júnior é formada exclusivamente por estudantes, então, se você está estagiando, se você está trabalhando, você pode estar participando da empresa júnior mesmo, mas é muito importante também identificar o quanto você realmente vai estar desprendendo horas para a empresa júnior, seja por dia, seja por semana, sabe? Porque, como o pessoal falou, é um processo que é bem difícil, assim, requer muita resiliência das pessoas e requer tempo também, sabe? Muita vontade. Então, o quanto de atividade que a gente precisa tá fazendo, a gente precisa estar realizando elas da melhor forma, sabe? No prazo certo, com a melhor entrega, para aí sim conseguir avançar. Então, não se enchendo de coisas para fazer, mas realmente ter as prioridades e os focos bem definidos, assim, tanto na vida como para a empresa júnior em si. Mais alguém? Eu acho que é isso, Léo. Muito bacana. Foi. Proposta de 1h e um pouquinho aí deu certo. Foi, deu certo. Lembrando que o pessoal de Ipojuca que estiver ouvindo aí, assim que passar toda essa confusão aí que está do ponto de vista, né, sanitário aí com essa doença, o pessoal da FEGEP vai nos visitar lá em Ipojuca e, obviamente, nos agraciar com uma nova palestra presencialmente. Isso aí, vamos nessa, gente. Mais uma vez agora, para fechar, queria agradecer Débora, José, Daniel, Vitor, por estar junto com a gente, assim, apresentando, eu e Daniel, como FEGEP, né, apresentando um pouquinho do Movimento Empresa Júnior, é uma coisa que a gente acredita muito que vai mudar o país. Então, a gente vai para o IFPE Ipojuca, sim, quando acabar a quarentena, mas se já tiverem pessoas interessadas, então entrar em contato com a gente para a gente já se organizar direitinho. Beleza? É isso aí. Pessoal, muito obrigado de novo. Obrigado ao pessoal que esteve online aí no bate-papo com a gente. Antes de vocês fecharem aí, só um recadinho, ó. Fique em casa aí, ó. Tá certo? Fique em casa por enquanto. É necessário, tá? Não é fácil para ninguém, mas se faz necessário para a gente se livrar logo aí desse incômodo aí, desse negócio invisível que tá fazendo tanto mal aí. Paz e saúde a todos.
Valeu, gente. Tchau, Eu tchau. agradeço Tchau, muito, tchau, viu? pessoal. Obrigada pelo Muito obrigado. convite. Isso aí, obrigado Foi pelo um convite. prazer estar com vocês. Valeu.